Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp, estou aqui dividindo os microfones com Mariama Correia. Oi Mari, tudo bem por aí? Oi Dipp, tudo certo? Olá, ouvintes. No próximo dia 19, a Argentina vai ter uma de suas eleições mais decisivas. Para nós aqui no Brasil fica até aquele gostinho amargo de já vimos isso em 2018. A corrida presidencial argentina passou a chamar a atenção do mundo a partir da surpreendente performance nas primárias de um candidato até então pouco comentado, o economista Javier Milei, do partido Libertad Avança. A essa altura do campeonato, quem nos escuta já deve ter ouvido falar muito dele, que se autodefine como um liberal libertário. Ele tem grande apelo midiático e propostas que se ligam a pautas de extrema-direita, como, por exemplo, a desregulamentação do porte de armas. Em 2021, a Pública participou inclusive de um especial com veículos de outros países da América Latina que falava sobre o avanço da ultradireita na região. E nele, entre outros nomes, a gente repercute a chegada de Milei ao poder legislativo. Quem diria que 2 anos depois estaríamos aqui com Milei no segundo turno das eleições presidenciais, disputando com o peronista Sérgio Massa. Sim, é impossível não fazer a comparação com Bolsonaro, com quem inclusive Milei trocou várias vezes elogios. Isso tudo acontece num momento já muito turbulento para a Argentina na economia, com a desvalorização do peso e a inflação batendo 138% nos últimos 12 meses. E vem também depois de alguns avanços históricos em algumas pautas, como a do aborto, que foi legalizado no país no começo de 2021. Esse é um dos direitos que pode estar em risco caso Milei vença. E mesmo que ele não consiga, como fica esse avanço da extrema-direita no país e qual é o seu significado para a América Latina? Para falar sobre isso, o Pauta Pública conversa com o professor e doutor em História Valério Arcari, autor do livro Ninguém Disse que Seria Fácil, publicado pela editora Boitempo. E também teremos a participação especial da professora Silvia Dowie. Ela é nascida na Argentina, mestre em integração da América Latina pelo ProLan USP e atualmente leciona na Escola Nacional Florestan Fernandes e é professora doutora na Unesp de Araraquara. A gente já vai para essa conversa, mas antes aquele recado. Siga ou assine o Pauta onde você escuta seus podcasts, dê 5 estrelas se puder para ajudar na nossa visibilidade se estiver nos escutando na Apple e no Spotify. Recado dado, bora para a pauta. Valério, muito obrigada por aceitar nosso convite. Maravilha. Valério, a Argentina vai decidir o novo presidente em breve, né? Você pode falar um pouco para a gente sobre qual é o panorama nesse momento e sobre quem são os principais candidatos? Muito bem. Bom, a Argentina está tendo o segundo turno, que eles denominam balotaje, no próximo dia 19 de novembro. E, portanto, ele vem na sequência de um primeiro turno, no qual participaram 5 candidatos. E na sequência também de uma eleição primária, que é uma peculiaridade do processo eleitoral argentino, que ocorreu em agosto, no qual se selecionaram quem seriam os candidatos que poderiam concorrer ao primeiro turno, porque a lei estabelece que só aqueles que nas primárias obtenham uma votação igual ou superior a 1,5% podem participar do primeiro turno. Então, o contexto atual é que no segundo turno chegaram 2 candidaturas, e a candidatura que chegou em primeiro lugar é de Sérgio Massa, que é herdeiro do que tradicionalmente é o movimento peronista. Sérgio Massa é também o atual ministro da Fazenda do governo de Alberto Fernandes, foi chefe de gabinete do governo de Cristina Fernandes entre 2006 e 2010 e foi prefeito da cidade de Tigre, que é uma das principais cidades no entorno da capital federal, que é Buenos Aires. Sérgio Massa, ele se reposicionou no peronismo numa ala anti-kirchnerista e, portanto, ele se apresenta diante do eleitorado como um peronismo renovado que tem responsabilidade fiscal, que tem uma atitude pró-mercado, que reconhece
que o capitalismo argentino precisa de fazer um processo de modernização, que passa fundamentalmente por um ajuste fiscal, portanto, uma redução dos gastos públicos, que na Argentina se expandiram dramaticamente depois de 2001 e 2002, quando o mandato de Fernando de la Rúa, eleito na época pela União Cívica Radical, e esse governo de la Rúa, que convocou para ministro da Economia o Carvalho, que tinha sido ministro da Economia do Menem durante o período da semidolarização da economia argentina. Este governo foi derrubado pela precipitação de uma situação pré-revolucionária, ou seja, houve uma semi-insurreição, colocou nas ruas milhões de pessoas e levou à renúncia de la Rúa, que fugiu de helicóptero, numa situação dramática, e que abriu um processo que, em janeiro e fevereiro de 2002, levou à queda sucessiva de cinco presidentes da República em 2 semanas, em 10 dias, algo único na história da América Latina, e que finalmente resultou na eleição de Kirchner, que era governador em Santa Cruz, e é nesse contexto de mobilizações convulsivas, com milhões de pessoas, que surge o protagonismo do movimento de trabalhadores desempregados, que é o maior do mundo, sem qualquer comparação, e que arrancou grandes reformas, concessões, como fundamentalmente uma política de assistência social que leva a que da população economicamente argentina, aproximadamente metade dela tem uma relação direta com o Estado, seja porque são funcionários públicos, a proporção de funcionários públicos é maior que no Brasil são 12%, na Argentina são 19%, mas são 18 milhões e meio que são beneficiados ou pela contratação como funcionários públicos ou pelas políticas de assistência social. Muito bem, Sérgio Massa quer reduzir o custo destas políticas públicas, mas ele defende um projeto de transição gradual com aumento das receitas e redução das despesas. O segundo candidato, chama-se Javier Milei, teve uma carreira meteórica, ou seja, é um homem com um pouco mais de 50 anos, mas que se apresentou como uma liderança política pública somente nos últimos 4 anos. Nos primeiros 2 anos, ele se projetou como, chamamos no Brasil, um influencer, com repercussão através das redes sociais, com uma audiência importante em setores das camadas médias, entre a juventude, e com uma fração do grande empresariado em torno de uma plataforma de ajuste brutal. Um ajuste que não teria graduação, seria o choque de capitalismo, cujas medidas mais importantes, anunciadas desde o início da disputa eleitoral, são a defesa de uma dolarização de emergência da economia, a suspensão da operação do Banco Central, uma política de privatizações radical que envolve não só a saúde, como a educação pública e, portanto, a defesa de um corte de despesas draconiano máximo. Nenhum país viveu nada até hoje remotamente semelhante a este tipo de choque de privatização, dolarização, anulação de direitos, e que tem como premissa que o impasse histórico que explicaria a estagnação do capitalismo semi-periférico argentino nos últimos 20 anos seria o excesso de direitos demais. Essas 2 candidaturas, elas vão medir forças no próximo dia 19, e os números das pesquisas disponíveis até ontem, 6 institutos diferentes fizeram levantamentos, 4 deles indicam uma ligeira vantagem para Milei, 2 indicam uma ligeira vantagem para Menem. O que é curioso é que um desses institutos é dirigido pelo cunhado de Sérgio Massa. E mesmo neste instituto há uma tendência de crescimento acelerado de Milei. Desagregando os dados da pesquisa,
o que eles estão revelando é que há um deslocamento dos indecisos, que correspondem ainda a 5%, para o Milei. E que esse giro entre os indecisos está muito concentrado na população que tem acima de 45 anos, entre as mulheres e entre os que têm menos instrução. É muito provável que a Massa seja beneficiado pelos votos da candidatura de esquerda, mas provavelmente haverá uma divisão da metade, é o que as pesquisas sugerem. Por outro lado, Milei se beneficia do resultado da candidatura de Patrícia Bullrich, que era a favorita no início do processo eleitoral. Era previsto que ela seria a candidatura que representaria o voto conservador no segundo turno. Não foi isso que aconteceu. Trazendo um pouco aqui para o Brasil, você vê semelhanças entre essas eleições da Argentina e as eleições de 2018, quando Bolsonaro venceu aqui no Brasil? Bom, você sabe que eu trabalho no campo de investigação da história, então nós, historiadores, temos uma forte tentação de encontrar padrões, né? Procurar regularidades, embora o bom senso ele recomenda sempre admitir que, além das múltiplas determinações econômicas, sociais e culturais, há elementos também imprevistos, acidentais, aleatórios, efêmeros, transitórios. A história ela é cheia de ironias. Mas, isto posto, é, portanto, um alerta metodológico, porque a Argentina não é o Brasil, são sociedades muito diferentes, e quero alertar a todos nós que, apesar da vertigem da crise econômica, da superinflação atual, ainda a sociedade argentina é uma sociedade menos pobre, menos desigual que a brasileira. E, portanto, a inflação está em 150%, mas há reajustes trimestrais de salários. A inflação está em 150%, mas na Argentina não existem 30 milhões de pessoas que vivem em condição de insegurança alimentar, a pobreza, mas não nos padrões da semi-miséria biológica que nós encontramos em regiões do Brasil. Feito este alerta, evidentemente, nós temos muitos elementos que permitem a comparação. Vou destacar três. O primeiro é a imensa surpresa do crescimento eleitoral de uma corrente política que até 3 anos atrás, e mesmo 2 anos atrás, era uma corrente muito minoritária. Portanto, há uma margem de improvisação compensada pela exuberante campanha do principal protagonista, que é o Javier Milei, que se apresenta como anarcocapitalista, mas esta fórmula literária não nos deve enganar, ou seja, o desdobramento da própria campanha eleitoral revelou que Milei é negacionista dos crimes da ditadura militar, que Milei é perfeitamente consciente que dolarização de choque na Argentina e privatização de todos os serviços públicos não pode ser feito sem a suspensão das liberdades democráticas e, portanto, ele já disse com todas as letras que vai mudar o papel dos sindicatos na Argentina. Não sei se vocês sabem, a Argentina tem a taxa de sindicalização mais elevada de toda a América Latina, é 3 vezes maior do que a taxa de sindicalização, ou seja, o movimento sindical argentino é muito combativo e tem muita base social de massas, e, portanto, a candidatura de Milei, ela é parte desta nova direita, nova extrema-direita, que tem um flerte com o neofascismo, é o neofascismo do século XXI, e, portanto, é negacionismo dos direitos feministas, é negacionismo da discriminação racial que existe na Argentina, é negacionista dos direitos LGBTs, é negacionista dos direitos das populações indígenas. Portanto, é uma candidatura que assimila, este é o primeiro elemento, grande parte do que é o movimento cultural do bolsonarismo. Há uma imensa semelhança entre o discurso ideológico do Libertad Avança, em particular do Milei, ainda que a forma da sua candidatura seja um pouco diferente da do Bolsonaro, porque o Bolsonaro parecia o homem que foi educado no coreto da igreja, e o Milei
ele parece alguém que saiu ontem do concerto dos Beatles do início dos anos 70, voltou a pé de Woodstock, esqueceu de pentear o cabelo. Então, há um elemento de pitoresco na forma. Também o fato de que Milei não consegue construir 3 frases sem utilizar um palavrão ou sem insultar furiosamente alguém. Então, há uma tônica no discurso que é surpreendente. Por exemplo, Milei decidiu insultar o Papa, quer dizer, decidiu romper relações com o Vaticano, anunciou que romperia relações diplomáticas com o Brasil, que a Argentina não faria mais comércio com a China, porque a China seria um país comunista. Quer dizer, eu só estou citando alguns momentos. Há anedotas ainda mais desconcertantes, como o fato de que um candidato a presidente confessa publicamente que a inspiração para a sua candidatura veio de uma conversa que ele teve com o cachorro que morreu e que ele decidiu fazer clones do cachorro que morreu porque é a relação amorosa mais intensa que ele construiu na vida. E por aí vai. Bom, isto é o primeiro elemento de paralelismo com o Bolsonaro. Há um segundo elemento de paralelismo com o Bolsonaro, é que Milei lidera um movimento político-social de mobilização, ou seja, não é uma candidatura somente nos marcos do regime democrático liberal. Milei faz marchas em que ele segura uma motosserra, e nisso é secundado pelas centenas, e na medida que a campanha foi crescendo, pelos milhares, dezenas de milhares que o seguem, ou seja, há todo um simbolismo que expressa uma força social de choque de quem se prepara para, quando chegar no poder, não respeitar os limites dos poderes e contrapoderes que estão em vigor na Argentina e que reconhece a existência de um Congresso independente e de um sistema judicial independente. Quando ele marcha na rua com dezenas de milhares com a motosserra, ele está dizendo que nada ficará intacto no seu caminho. E as ações, frequentemente, são mais contundentes do que as palavras. E, nesse aspecto, recorda, evidentemente, o que foram as apoteoses neofascistas na Avenida Paulista, na Avenida Atlântida, ou seja, a fúria da base social bolsonarista que fraturou a sociedade brasileira. Nós estamos falando de uma base social apaixonadamente engajada com um projeto de ruptura das relações sociais da Argentina. Bom, o terceiro e último elemento é que a candidatura de Milei, ela expressa um profundo ressentimento contra todas as transformações que a sociedade argentina, em uma outra escala, brasileira, latino-americana, conheceram nos últimos anos. Ou seja, Milei, ele atrai todos os sentimentos de rancores misóginos contra a nova geração de mulheres que reivindica os seus direitos reprodutivos e, portanto, celebrou a vitória da legalização do aborto na Argentina. Milei atrai todos os temores, todas as fobias que hostilizam o movimento LGBT e, ao mesmo tempo, também Milei defende, à maneira do Bolsonaro, que não haja limites para o capitalismo. Quando o Bolsonaro assumia a defesa incondicional do agronegócio, a expansão da fronteira agrícola, a Amazônia não pode ser um santuário, Milei defende a exploração dos recursos primários na Argentina. A Argentina tem uma das maiores reservas de lítio, que é um mineral de importância estratégica para a transição energética, e outros recursos minerais como o petróleo e o gás. Portanto, o projeto da privatização é um projeto de desnacionalização com alinhamento com a liderança norte-americana no sistema internacional dos Estados e, portanto, se vencer, será um ponto de apoio para a candidatura de Trump nos Estados Unidos no próximo ano, como era, de resto, o projeto de Bolsonaro no Brasil. Bom, o Valério acabou de destrinchar as semelhanças que ele vê entre o Bolsonaro e o Milei, e foi essa também uma das perguntas que a gente fez para a professora Silvia Doi, que vamos escutar agora.
A gente perguntou como ela vê essa ascensão do Milei, que até pouco tempo atrás era um total desconhecido e hoje tem chances reais de ganhar a corrida presidencial. Vamos ouvir agora como a Silvia analisa essa história toda e em seguida a gente volta com o Valério. Salve, Andrea e colegas da agência pública. Bem, a surpresa com o ascenso eleitoral de Milei corre por conta de um certo histrionismo que permeia as escaramuzas da pequena política institucional, e não apenas na Argentina. Na Argentina isso se chamou de grieta, ou rachadura entre o peronismo e o antiperonismo. Mas entre ambos há consensos de fundo com relação, por exemplo, ao extrativismo, à matriz econômica que prioriza a exportação de commodities, e também a flexibilização das relações de trabalho. Essas escolhas são apresentadas como imperativo para manter a governabilidade e geram miséria. Na segunda metade dos anos 90, o Banco Mundial recomendou políticas sociais de alívio da miséria para compensar justamente essa pobreza gerada pelo novo modelo. E isso vem sendo feito não apenas pelos governos peronistas, mas também pelos antiperonistas. Há diferenças? Sim. O peronismo vem integrando na sua gestão movimentos sociais e os integra como mediadores de demandas dessas políticas compensatórias. Eles são mais eficientes do que os funcionários do Estado e as ONGs. Mas mesmo as gestões antiperonistas têm continuado com políticas de alívio à pobreza, sem as quais não se prevêem explosões sociais como a que aconteceu em 2001. Os governos antiperonistas também recorrem com mais frequência à repressão. Essas são diferenças. Acontece que essa dinâmica entre peronismo e antiperonismo se esgota. Isto resulta muito familiar aos brasileiros, né? Talvez as diferenças entre Milei e Bolsonaro pareçam muito grandes. Bolsonaro está mais vinculado, nas suas origens, às Forças Armadas e às designações religiosas conservadoras. E Milei é um neoliberal, né? Porém, justamente observando o que eles têm em comum, podemos nos aproximar ao cerne do seu ascenso eleitoral tão meteórico. Ambos com discurso disruptivo contra a casta política, como diz Milei, que se reveza no governo. E ambos se aproximando a essa casta que permanece, qualquer que seja o gestor do executivo, como é o caso do Centrão aqui. Milei, que aparece como ultraliberal, escolhe uma vice vinculada aos militares da última ditadura. Para além do envoltório propagandístico, há um denominador comum. Por um lado, ambos se apresentam aos grupos de poder econômico como capazes de pular todos os marcos legais e todos os escrúpulos morais para que esses grupos aproveitem as oportunidades de negócios que as cadeias de commodities oferecem. Por outro lado, ambos se apresentam aos trabalhadores flexíveis como aqueles que não enganam a propósito da crueldade das novas relações de trabalho. Esse é o momento de ultra-sinceridade. As promessas a propósito de aumento do salário mínimo, por exemplo, atingem uma minoria da população trabalhadora. E na Argentina, lembremos, as reformas neoliberais aconteceram durante o governo peronista de Carlos Menem. Se bem foi o governo Macri que contraiu a dívida de 50 bi de dólares, grande parte fugados ao exterior, e que o próprio FMI considera um acordo escandaloso da gestão anterior da instituição, foi o governo peronista quem acertou o seu pagamento. Para isso, convocou Massa, que não vem do peronismo, como um superministro. Massa terminou sendo candidato do peronismo como sinal de compromisso com o establishment. Em Brasil, não se recorreu a tanto, afinal, Alckmin é apenas vice. Na medida em que a candidatura de Milei
ganha corpo, ele se aproxima a acordos com setores da direita antiperonista, por um lado, e ao baixo clero peronista do interior, por outro. O antiperonismo está rachado, portanto. A União Cívica Radical, que é um partido tradicional que estava na coalição de Macri, não votará em Milei. A vantagem de Massa no primeiro turno está se reacomodando. E é possível que, na soma de pontos, ganhe Milei. Mas ganhe quem ganhar. A inflação anual em setembro era de 138%. E há um aumento do extrativismo e da flexibilização do trabalho. O que mais preocupa, na realidade, é que as lutas sociais levadas adiante pelos movimentos são lutas defensivas, com destaque para aquelas que demandam políticas de alívio à pobreza, adquiridos como os obtidos pelas mulheres, por exemplo, mas as lutas que enfrentam as causas do desastre, as lutas contra o extrativismo, não são suficientemente fortes e coordenadas e não propõem ainda outra organização societária. Esse é nosso dilema e nosso fracasso. Agora, a Argentina tem esse forte movimento sindical, né, como você mencionou, tem também a onda verde feminista, né, um dos movimentos feministas mais fortes do mundo. Por que o Milei está tão popular nesse momento na Argentina? Porque a sociedade está fraturada. A Argentina é um país extraordinário. É um país onde, depois do ciclo das ditaduras militares, e foi um dos países onde a violência estatal, sem limites, foi mais cruel. A ditadura cai em 82 e 85, chefes das juntas militares, Macera, Videla e todos os outros estavam na cadeia. E mesmo que quando as primeiras eleições são vencidas por Alfonsín, que era da União Cívica Radical, ele estabelece a lei do ponto final, depois da ruptura de 2001-2002, a lei do ponto final e outras foram suspensas. As investigações dos crimes da ditadura voltaram a ser realizadas. Nenhum país foi mais longe na luta pela defesa da memória, da verdade histórica e, portanto, a Argentina é provavelmente um país da América Latina onde a juventude das últimas duas gerações foi educada sem vacilações, com coragem de olhar o que aconteceu. A classe trabalhadora argentina, nos últimos 40 anos, a Argentina conheceu 40 greves gerais. É um recorde imbatível, 40 greves gerais. E como eu testemunhei mais de uma, estava em Buenos Aires, com uma certa frequência, pelas minhas obrigações profissionais. Uma greve geral na Argentina é uma experiência única, porque as ruas ficam completamente desertas, não há transportes públicos, as pessoas não saem de casa, e as formigas se movimentam silenciosamente pelo chão. Há um silêncio quase religioso durante um dia de greve geral, porque há uma disciplina de classe muito elevada. Paradoxalmente, a Argentina é o país do peronismo. E o peronismo é um movimento nacionalista burguês, ou seja, é um movimento que surge durante os 10 primeiros anos do mandato do general Perón e sua primeira esposa, Evita Perón, entre 45 e 55, quando a Argentina se beneficiava do fato de que as reservas do Banco Central argentino estavam entupidas de ouro, porque durante a Segunda Guerra Mundial o preço das commodities disparou. A Argentina era o maior produtor de carnes e de couros, de outros commodities, como os grãos. Portanto, nós estamos falando de um país no qual o peronismo se transformou num movimento político que foi muito além da vida de Perón. E depois de sucessivas ditaduras militares, até 73, Perón volta do exílio 18 anos depois e é eleito de forma avassaladora presidente da República, porém morre no ano seguinte. Aí assume a sua segunda esposa, Isabelita Perón. E, apesar do golpe de 76, que derruba Isabelita Perón, em 83, o peronismo renasce mais uma vez como uma fênix, agora já reposicionado como um peronismo com inflexão neoliberal. Essa experiência leva à derrota de Menem com a eleição de De la Rúa, em 99, mas o governo de De la Rúa é interrompido em 2001
2002 pela semi-insurreição, o que leva uma terceira vida para os peronistas com os Kirchners, que perdem a eleição de 2015 para Macri, mas que voltam a vencer as eleições de 2019 com Alberto Fernandes, que tinha sido chefe de gabinete da Cristina, substituindo Sérgio Massa. Portanto, isto, evidentemente, é a expressão de uma história política e, evidentemente, há rejeição ao peronismo. Então, Milei, ele captura a rejeição ao peronismo. E essa rejeição potencializa a incerteza da eleição do próximo dia 19, ou seja, é uma sociedade dividida. Então, nós teremos no domingo, dia 19, o choque entre dois grandes medos, né? O medo do peronismo e o medo de Milei. Eu não subestimaria Milei. E acho que é muito importante dizer o que eu vou dizer, talvez seja o mais grave e o mais importante do que eu disse até agora. Quando pensamos na história do Brasil, o maior erro nesses últimos 30 anos da esquerda brasileira foi subestimar o que era o perigo do bolsonarismo. E na mesma escala, subestimar o perigo de Milei é gravíssimo. Milei é um perigo neofascista. Ou seja, a Argentina está numa encruzilhada histórica e, como você disse, todas as esperanças da onda verde, dos milhões de mulheres que saíram às ruas com seus lenços exigindo direitos e respeito, a esperança dos milhões de desempregados piqueteiros que lutam pela sobrevivência na economia informal, a esperança dos trabalhadores que têm contratos e têm sindicatos, a esperança da intelectualidade, do mundo da cultura, da arte. Veja, Milei anunciou que ele vai fechar o INCA, o Instituto de Impulso ao Cinema Argentino. É uma instituição milagrosa. A Argentina produziu um dos melhores cinemas do mundo, com recursos dramaticamente escassos. A política de Milei envergonha a Argentina diante do mundo. Querem fechar o INCA, ou seja, para a universidade, para o mundo da cultura, para o mundo da arte, é o obscurantismo. Subestimar este perigo é muito grave, porque ainda há tempo até o dia 19 de novembro. Sobre essa encruzilhada da história da Argentina, já encaminhando a nossa conversa aqui para o fim, Valério, você comentou já dessas promessas, né, de Milei, ameaças que devem ser levadas a sério, inclusive algumas delas com relação ao Brasil, ameaças de cortar relações comerciais, ameaças com relação ao Mercosul, caso ele ganhe as eleições. Mas mesmo no caso de uma derrota de Milei, você avalia que com esse desempenho que ele teve ao longo da campanha até aqui, com o apoio que ele conquistou, a extrema-direita vai sair fortalecida na Argentina e de um modo mais amplo na América Latina? Com certeza, né? Há um momento que tem elementos apocalípticos. Quer dizer, nós vivemos Bolsonaro, e nós vivemos Bolsonaro diante da pandemia. Nós vimos a presidência da República debochar do medo do povo diante de uma doença para a qual não havia cura e que era transmitida por via aérea e, portanto, que deixava toda a população mais vulnerável sobre ameaça de morte. Cito o exemplo da pandemia, mas são incontáveis as barbaridades que aconteceram durante os últimos 4 anos. Evidentemente, há um elemento catastrófico nesta encruzilhada colocada diante da sociedade argentina, porque, seja qual for o resultado, evidentemente, a sociedade argentina está fraturada e, portanto, não pode haver hipnotismo eleitoral, uma ilusão de ótica, de que uma vitória por 1, 2 ou 3% é o bastante para afastar do caminho do período, no próximo período histórico da Argentina, um perigo que representa a extrema-direita. Veja, Trump também perdeu nos Estados Unidos, e as pesquisas que saíram na primeira página do New York Times no domingo passado anunciam que nos 6 swing states, que são aqueles estados dos quais, fundamentalmente, todas as últimas eleições nos últimos 30 anos se decidiram, dos 6, 5, Trump está na frente. Portanto, mesmo com a investigação pela justiça, e mesmo que eventualmente venha a ser condenado, ficou evidente que esta corrente de extrema-direita ela está blindada para os argumentos e, portanto, ela não vai desaparecer de um dia para o outro.
Há uma blindagem que leva uma adesão apaixonada a um projeto político salvacionista que, em última análise, diz que a saída da crise para a economia voltar a crescer, para que aumente a mobilidade social, para que a vida seja mais segura e melhor, passa por um choque. E, portanto, a naturalização da ideia de que os mais fortes devem governar e que a fratura da sociedade e a desigualdade é legítima, e, em última análise, deixa suspenso no ar o medo da guerra civil. Em última análise, um discurso com o grau de extremismo do Milei, ele educa a sua base social na ideia de que o inimigo da sociedade argentina é o inimigo interno, e esse inimigo interno são os movimentos feministas, LGBT, o movimento operário, o movimento sindical, os desempregados, a esquerda. E, portanto, a fúria anticomunista é a preparação de um terreno no qual a medição de forças poderá ou não ser nas eleições, como nós vimos no 8 de janeiro no Brasil. Pode ou não ser no processo eleitoral, como nós vimos no 6 de janeiro, na marcha sobre o Capitólio de Trump. Oxalá os argentinos não tenham que viver os seus 6 e 8 de janeiro, mas eu vou te falar, seja qual for o resultado, primeira semana de janeiro é bom todo mundo botar as barbas de molho. Muito obrigada, Valério, foi muito bom te ouvir, foi uma aula. Então, muito obrigado e até a próxima. Me procurem sempre que acharem necessário. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. O Vida de Jornalista, podcast produzido pelo Rodrigo Alves, está com aquela série imperdível com perfis de jornalistas contando de uma maneira especial suas trajetórias. E dessa vez temos quase um crossover, porque o perfil da vez é da jornalista Marina Amaral, uma das fundadoras da Agência Pública. Então fica aí hoje essa recomendação especial de fazer uma dobradinha de Agência Pública e no feed do Vida de Jornalista e emendar na sua escuta depois do Pauta. E termina mais um Pauta Pública. Foi um prazer mais uma vez estar aqui nos microfones. E se você anda curtindo as nossas conversas, saiba que isso só é possível a partir do apoio dos nossos aliados e aliadas. Se você quer apoiar o trabalho da Pública, acesse aliados.apublica.org e veja lá qual é a melhor opção que cabe nas suas possibilidades. Com isso, você ajuda inclusive a produção desse podcast aqui, que é feito com toda essa equipe que a Dip vai dizer agora nos créditos. Além de apresentado por mim, Andréa Dipp e Mariana Correia, que também cuidamos da pauta desse episódio 97, o podcast é produzido, editado e roteirizado pelo Ricardo Terto. Já quem cria as artes dos episódios é a Tainá Gonçalves, em cima da identidade visual que foi criada pela Cíntia Funchal. A coordenação das redes sociais é do Ravi Spreisner. Essa música que você escuta de fundo e toda a trilha original do programa foi composta pelo Pedro Vituri, e o teaser foi feito pelo Breno Andreata. Sexta-feira que vem, bem cedo, a gente tem um novo Pauta. Um abraço e até lá. Um cheiro, até mais.